Olá, boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Fazem. Hoje nós teremos a satisfação de receber as psicólogas Thaís Valadão e Mary para falar justamente sobre sucesso profissional nesse período de pandemia, tá? Em breve, nosso departamento de comunicação vai disponibilizar aí para vocês o link para que vocês possam fazer a inscrição para receber o certificado, ok? E sem mais delongas, a gente vai iniciar então já com a psicóloga Thaís Valadão. Ok, o pessoal tá entrando aí, a gente vai aguardando a Thaís estar online para que a gente possa realmente conversar com ela, tá? Bem, lembrando que nós estávamos realizando esse projeto da live nas quartas e sextas-feiras às 11 horas da manhã, mas como houve uma flexibilização e aqui em Uruaçu o comércio está sendo retomado, tornou-se um horário inviável e por isso esse horário foi transferido para as sextas-feiras às 19h30, ok? Na semana que vem nós teremos um projeto, também uma live chamada Diálogos Fazem, onde será uma conversa direta com alguns setores da Faculdade Serra da Mesa, especialmente para a nossa comunidade acadêmica, para que possa haver esclarecimento de algumas dúvidas. Bem, vamos então, vamos então convidar a nossa participante, nossa especialista de hoje, a Thaís Valadão. Olá, Thaís, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao nosso projeto, nosso projeto Live com Especialista. É um prazer estar com você. E a palavra está com você, né? Você preparou um conteúdo bem interessante aí para a gente estar conversando e fique à vontade. Agora é com você. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar podendo falar sobre esse assunto muito importante nos dias de hoje, né? Então, eu sou, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, sou psicóloga clínica. Atualmente estou atuando numa clínica aqui em Uruaçu. Então, para a gente poder começar, eu separei alguns pontos aqui que eu vejo que é bastante importante poder estar falando, né? Eu vou tentar falar o mais breve possível, né? Para ter espaço aí para minha amiga Mary. Então, a carreira profissional, primeiramente, pertence a nós mesmos. Não vai depender de organização, de empresa, de professor. Depende da gente, né? Daquilo que a gente quer almejar. Primeiro passo, né? É importante a gente estar esclarecendo os objetivos que a gente deseja. Colocar o que que eu quero alcançar, qual é o objetivo. Escrever no papel o que deseja para daqui a 2, 3, 5, 6 anos para ter alcançar a meta profissional, né? Independente se é só profissional ou não, mas para você alcançar aquela carreira em que você deseja. Por exemplo, eu quero me tornar, vamos ver aí, uma juiz, um promotor, né? Colocar no papel a meta daqui a 2, 3, 5 anos que você quer alcançar. E principalmente mentalizar, né? Sempre mentalizar você no ambiente de trabalho que você quer, você vestido numa roupa de ambiente de trabalho que quer, tá sempre mentalizando que aí a sua consciência, o seu cognitivo vai estar trabalhando para que aconteça esse objetivo. Muitas vezes acontece até de uma forma mais rápida do que a gente imaginou.
porque ele já está ali processando, está sempre mentalizando, então muitas vezes acaba acontecendo isso. Não é sempre, né? Depende de cada outros passos também, que o próximo passo para conseguir ter essa carreira, né? Para você conseguir alcançar o objetivo, é fazer o seu planejamento, né? Planejar o passo a passo. Tá, o objetivo um. O que, que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? Ah, eu preciso juntar um dinheiro? Eu preciso fazer um curso? Eu preciso colocar o passo a passo do que tem que ser feito para poder alcançar esse objetivo. Que assim, mas ao longo da nossa vida, né, a gente passa por muitas. Obrigada, Liliane. Obrigada pelo convite também. No longo da nossa vida, a gente passa por muitas transformações. Pode ser que hoje tenha um objetivo, mas daqui a alguns anos já não é mais a mesma coisa. Porque a gente muda, né? O ser humano muda. E se isso acontecer, desculpa, não consigo estar lendo os comentários e poder. Mas para isso poder acontecer, não tem problema você mudar de objetivos, mudar os seus planos, porque a gente muda, o ser humano muda, o cognitivo muda, a nossa percepção de mundo muda, não, então não tem problema se caso vier. Olha, tô vendo uma paciente minha. Oi, Ana Carolina, boa noite, beijo. Tá. E um outro fator, o terceiro fator, é a questão da gente estudar, né? Estudar. Estudar. Por que estudar? Porque, assim, estudar, a gente vai estar se aperfeiçoando na área em que a gente deseja, em que se deseja alcançar, por exemplo, né? Na área de engenharia civil, você estudar para aquele foco que você quer. Porque assim, o estudo hoje é fundamental, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, tá tendo as faculdades estão tendo, né, os meios de estar ali, os alunos estarem estudando, e acaba que muitas vezes não consegue ter o foco, né? Por isso que aí entra uma questão também importante que é a rotina, de poder ter uma rotina do estudo. E está tendo muitos cursos online, de gratuitos, cursos que eram mais caros, hoje estão mais baratos, por causa da pandemia. Então, o estudar faz parte também aí desse processo de uma carreira profissional. E o aprendizado, a gente não, que a gente aprende, né? Não se esquece, mesmo. Meu som tá baixo, pessoal. Estão falando aqui que meu som está baixo. Deixa eu. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Estão conseguindo me ouvir? Isso, às vezes transmissão no Insta que tem esse problema, né, Thaís? Mas a gente tentar falar um pouquinho mais alto, para o pessoal consegue escutar. Tá bom, vou tentar falar um pouquinho mais alto. Qualquer coisa eu tiver, pode falar aqui, tá? Eu vou tentar ver aqui os comentários. Tá bom, então vamos continuar. Um grande passo aí também na questão, continuando sobre o estudo, é você pesquisar aquela pessoa da sua área, que você admira, né? Seja um professor ou uma pessoa famosa da sua área e de atuar aqui, do seu curso que você faz, que pesquisar o que ela fez para poder chegar
aonde ela chegou, se ela teve empecilhos, se teve resiliência ou não, o que que ela fez que ela chegou lá, né? Também é uma questão de estudo, estudar com essas pessoas. E um outro fator também é você estar sempre buscando novos meios de estudo, né? Principalmente a questão, hoje tem muito, outros meios de estudo que eu me refiro, é questão de redes, algumas redes sociais, que também ajuda bastante na questão do estudo. Um outro, e quando a gente consegue, né? A gente estamos falando aí também a questão do trabalho. Quando a gente consegue estar naquela área em que gosta, né? É uma forma assim da gente se tornar criativo, né? Observar novas maneiras do que do que está surgindo. Quem aqui conhece alguém que não é feliz no que faz? Geralmente a gente, perguntei aqui, não sei, né? Mas geralmente a gente sempre conhece alguém que não é satisfeito com o seu serviço. E tem muitas vezes querem alcançar os objetivos, estou me referindo agora de um modo geral. Tem muita gente que quer alcançar os objetivos de uma forma mais rápida, né? Ultrapassando aí a etapa dos estudos, que isso pode se tornar um seu conhecimento limitado. Por quê? Porque está pulando etapas, né? E aí, em vez de estar sempre buscando novas coisas, vai se tornar limitado. E aí pode ser que também não se torne feliz aí na sua área em que escolheu, né? Para poder seguir, ter a sua carreira de sucesso. Um outro fator também muito importante para o sucesso profissional é network. Ninguém aqui já ouviu falar em network? Bom, para quem não sabe, network é uma forma de você ter contatos, ter relacionamento com outras pessoas, quando participa de congressos, de conferência, de palestras, estar conhecendo pessoas ali que pode estar sendo ali um parceiro depois. Então, você fazer esses contatos com as pessoas ali em ambientes que você participa, muitas vezes com o professor, né? Aquele professor que você se afiniza ali num ambiente acadêmico, que principalmente é da área em que você deseja atuar no seu curso. Então, converse com ele, explore ele. Os professores muitas vezes acaba sendo os futuros parceiros, parceiros de indicações, tudo isso por experiência também. Então, assim, network é nesse sentido, ter pessoas, você fazer contato com pessoas que possam vir estar contribuindo com você de alguma forma. Uma Thaís, outra coisinha. Oi. a gente poderia só fazer algumas perguntas, que já foram feitas algumas perguntas aí ao longo da live, aí para não, Sim, eu não consigo, eu não consigo falar, ler ao mesmo tempo, não, mas não, pode falar tranquilo. sim. Sim, tivemos duas perguntas bem interessantes. Uma perguntava como dar início a esse processo profissional, e outra perguntava, e depois que a pessoa já fez alguns semestres de um curso superior e percebeu que não gosta, não é aquilo, e como faz para mudar de curso ou mudar de percurso aí no meio do caminho? Foram mais ou menos essas duas perguntas que foram realizadas aí. Aí depois que respondeu, eu também queria fazer um comentário sobre essa questão que você colocou de relacionamento, contar um pouco, um caso pessoal meu. Sim. Tá. A primeira pergunta é a respeito sobre por onde Como iniciar um começar, processo profissional, isso. como Escolha iniciar. profissão. Então, na verdade, eu ainda ia falar mais um, né? Mas é assim: primeiro você pensar qual é o seu objetivo como sucesso profissional. Ah,
eu quero me tornar a pessoa mais famosa nesse assunto. Qual é o seu objetivo do sucesso? E depois que você pensar nesse objetivo, né, colocar no papel daqui a quantos anos você quer alcançar esse objetivo, mentalizar você alcançando esse objetivo, que isso contribui muito quando a gente mentaliza, a gente pensa nesse objetivo. Parece que assim tudo conspira para que você consiga, principalmente a sua mente. Então, depois disso, é fazer com que você coloque no papel como que você vai fazer para você alcançar, estudar também, ter o network e principalmente, quero o próximo aí, é observar a tendência que está tendo no mercado. Muitas vezes a gente está mudando o cenário, muitas profissões estão mudando o seu modo de poder estar contribuindo aí com a comunidade. Hoje mesmo com a pandemia, vou dar um exemplo, por exemplo, da psicologia, né, que é a minha área aí, já existia profissionais que atendiam online há um certo tempo e nem todo mundo aderiu. Hoje, a grande maioria já está fazendo atendimento online. Então, observou a necessidade do cliente, observou a necessidade do paciente. Mesma coisa funciona, né, com os demais cursos. Observar o que está sendo a demanda para você conseguir ver e estudar como fazer para você conseguir alcançar. É uma das estratégias aí. A próxima pergunta, qual era mesmo? Era sobre mudança de percurso no meio de um curso de graduação, não é? A pessoa começou um curso, aí passou alguns semestres, não, não é isso que eu quero, né? Como que é? Como proceder, né, nesse processo aí? Então, essa questão vai depender muito, né, da pessoa. Se a pessoa já no início do curso percebeu que não é aquilo que deseja, pode estar optando por um outro curso. Por exemplo, se a pessoa quiser um processo mais fundo, se tem hoje orientação vocacional e profissional, para quem que a pessoa passa por um processo de avaliação e depois por uns quatro, né, vezes, cinco vezes com um psicólogo e acaba descobrindo aí qual é a sua propensão profissional. Se a pessoa, né, no caso quiser, se não, observa os outros cursos que tem e escolhe de acordo com o que você achar que vai dar certo. Mas já que já percebeu no início do curso, né, assim, é uma opinião minha que passe, né, para outro. Ou então espere mais um pouquinho, chegar aí até no quarto aí e se decidir, porque senão também é muito tempo fazendo o que não está gostando. É verdade. Qual é a... Tem uma questão interessante, é o seguinte, você falou de orientação profissional, orientação vocacional, e essa coisa me parece que incomoda um pouco os jovens, na verdade. Eles estão diante de um leque de profissões, mas ao mesmo tempo querem fazer algo que seja rentável, que dê dinheiro, né? E muitas vezes se colocam como algo inconciliável, né? Ou seja, ganhar dinheiro com fazer alguma coisa que goste. É assim mesmo? É inconciliável? Como é que você orientaria alguma pessoa que chegasse para você com essa dificuldade? Eu quero uma profissão que eu goste, mas eu também quero ganhar dinheiro. Sim, essa questão, né, sempre bem... Que assim, é igual essa parte do estudo, porque assim, quando a pessoa faz o que gosta, a pessoa acaba sendo mais criativo, a pessoa acaba pensando novas possibilidades ali de estar ganhando dinheiro, porque toda profissão tem vários leques ali de atuar e a pessoa acaba vendo por onde ir. Por exemplo, ver outras formas que pode estar fazendo, fazer um curso online, ministrar um curso online sobre aquele assunto, fazer e-books. Então, pesquisar também a tendência que está saindo para você não ficar preso em uma coisa que não dá tanto dinheiro,
fazer outras coisas que dá dinheiro. Mas assim, também não tem só essa questão, né? Eu comentei assim, porque quando a pessoa colocou que quer mudar, né? Não sabe para onde ir. Então é uma forma aí também de estar fazendo, de estar buscando o conhecimento dela. E então mudar, né? Observar aquele outro curso em que ela acha que poderia gostar, que poderia dar o dinheiro, se o foco é esse, né? E assim seria nesse sentido, assim. E outra coisa interessante, quando você coloca em termos de mudança, é que as próprias profissões hoje elas são muito dinâmicas, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, a profissão de professor, o professor praticamente teve que se reinventar agora ao longo dessa pandemia e a forma como um professor dava aula 20 anos atrás, não é a mesma coisa, daqui a 20 anos, Não você fazer. tem que estar diferente. Então, quer dizer, existem também mudanças dentro de uma carreira que a pessoa escolhe, né? Sim, vai depender muito da carreira, da afinidade da pessoa para aquilo e se adaptando, né, com as coisas que vão surgindo. Para os professores mesmo, imagino que não é fácil, né, esse período, Realmente está sendo um pouquinho complicado. meio Mas puxado, eu imagino. estamos resistindo, né? Criando resiliência. Isso, resiliência. É um grande processo. Tem Uma outra mais pergunta alguma que pergunta? surge aqui, teve uma outra pergunta aqui, Thaís, deixa eu retomar aqui só um instante. Sim, o sucesso profissional depende de dinheiro, quer dizer, o que define se alguém tem um sucesso profissional. Isso vai depender da pessoa, né? Cada pessoa vê de um jeito. Para alguns, sucesso profissional é fazer o que gosta. Para outros, é ter muito dinheiro. Então, isso é muito subjetivo, né? Uhum. De poder falar. Depende de cada um. O Depende muito sucesso, né? do Depende dos, da sua posição de trabalho, qual da área que você quer. Então, é um fator subjetivo. Ok. Temos mais uma pergunta aqui, Thaís. O perfil é Carla Caroline Alcântara. Realmente, quando fazemos o que gostamos é prazeroso, mas o que fazer com a frustração de não conseguir uma vaga no mercado de trabalho? Porque aqui no Iguaçu, e depois ela complementou, né? Porque aqui no Iguaçu, a demanda A de minha oportunidades é alta, mas poucas vagas ofertadas. cortou para mim aqui, só peguei no início da pergunta. Sucesso Sim, profissional é muito bom. sim, ela falou o seguinte: sucesso profissional é muito bom, mas o que fazer com a frustração ao não encontrar uma vaga no mercado de trabalho? O que fazer com a frustração no mercado de trabalho, né? Isso, uma É frustração em não uma, encontrar no mercado de trabalho. para mim tá travando um pouquinho aqui, mas é uma frustração, contrato de trabalho. Uma frustração ao não encontrar vaga no mercado de trabalho, naquela profissão que a pessoa Ah, sim. escolheu. É, isso, infelizmente, vai acontecer com muitos, né? Principalmente ao sair, do ambiente da faculdade. Vai acontecer, é um processo que não é fácil, né? Para muitos. Alguns até têm ali, né? Já o meio caminho andado ali, mas para outros acaba sendo difícil. A frustração é, eu digo assim, para tentar buscar novas maneiras de sair, olhar para outros lados, né? Para onde poder também estar seguindo. Ou buscar se aperfeiçoar, né? Para aquela área. Se é realmente só essa área que quer atuar, olhar para outras, se gostar também. A frustração infelizmente, né, vai bater. Mas o que eu digo é que não desista fácil, não desista em pouco tempo. Tentar um pouco, porque no início
um pouquinho mesmo complicado. Ok, Então, ok. Thaís, a gente pode proceder com as suas considerações finais, que depois a gente chama a Mary, pode ser? Se tiver alguma consideração para fazer, depois sim. sim, Fique à vontade. só mais uma coisinha. Era basicamente, eu iria fechar, né, sobre essa questão ao sair da faculdade, né, ao sair do seu, ao sair do ambiente acadêmico, vai ter esse processo, muitos vão passar por esse processo de frustração, mas que não desista no sentido. Tente olhar por outros lados, tente ver uma outra forma em que você pode estar atuando, buscando contatos, né? Essa questão do network. E para quem ainda está na faculdade, aproveite o máximo, sugue dos professores, estude, porque é uma base aí em que não se vê tudo, né? Que a gente que deve, claro, não tem tempo, mas é um pouquinho de cada coisa que dá para você conseguir pegar um pouquinho de cada área ali. Então, aproveitar esse momento para você estudar e sugar mesmo dos professores. No mais era isso. Se tiver mais alguma coisa, eu fico à disposição. Pode me chamar que eu respondo, tá Ok, bom? Muito Thaís, obrigada pelo convite. nós queremos te agradecer pela disponibilidade, pelas excelentes palavras. Na verdade, antes de fechar, tem uma pergunta, você estava falando do network, e aí o perfil Eliane04 perguntou aqui. Muitas vezes o fracasso, o sucesso e o fracasso profissional pode ser advindo da falta de saber se relacionar com seus colegas de profissão? O sucesso e o fracasso, né? Então, muitas profissões não adianta ter só o estudo, né? Tem que também saber lidar com o outro, né? Não digo todas as profissões, mas tem algumas que sim precisa saber lidar, saber conversar, conquistar o cliente, né? O futuro cliente. Então, assim, a gente pode aprender isso também, né? A ser um pouquinho mais aberta a cursos de oratórias, a algumas formações, pequenos cursos que trabalham essa questão de dicção, de oralidade, de empatias, colocar no lugar do outro, saber conversar. Então, não é impossível, né? Mas em certas profissões, sim, é necessário ter, né? Então, observa se a sua profissão compete a isso, porque tem profissões que não precisa, né? Mas no escritório fechado ali, fazendo, né, no computador e tal, já outras realmente precisa sair, buscar, conversar. Então, observe a sua, se sim, procure fazer cursos de oratórias, algumas formações para você conseguir estar desinibindo. No caso, ela não chegou a falar se ela é, né? Mas é para quem é, né? No caso, e a sua profissão necessita. Fica aí a dica. Certo. Ok, Thaís. Então, mais uma vez, a gente agradece pelas excelentes palavras, né, pela sua disponibilidade, ok? E vamos, Obrigada, muito bem, vamos então América. proceder com a participação da psicóloga Mary, ok? Obrigado mais uma vez, Thaís. Obrigada. Tchau, tchau. Ok, vamos agora convidar a nossa psicóloga Mary para que ela faça a participação conosco também, complementando isso que foi falado pela Thaís. Olá, Mary, boa noite, tudo bem? Olá, professor Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos aí acompanhando. Um prazer estar aqui. Muito bem, seja muito bem-vinda à live com especialistas Fazem. E sem mais delongas, a gente passa a palavra para a senhora, né? O que a senhora tiver preparado também nessa temática do sucesso profissional relacionado ao estudo, fica à vontade, a palavra é da senhora. Muito obrigada, Paulo. Primeiro, agradecer a Fazem em nome da Liliane, né? Você que nos deu essa oportunidade.
Eu me chamo Mary, sou psicóloga aqui no município de Uruaçu, e é uma responsabilidade falar depois da minha colega, companheira, né, de profissão, a Thaís, né? Acabou que ficando por último, a responsabilidade ficou maior, né? Inclusive, parabenizar a fala da Thaís, né, que trouxe pontos importantes para a gente agir de forma muito concreta, né, para trilhar esse caminho de se tornar profissional, de se estabelecer no mercado de trabalho, experimentar realização com isso, né? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para todos que estão aí. O que é sucesso para você? Inclusive, aqui eu acabo tocando em alguns pontos que a Thaís também tocou, né? Reafirmando muito do que ela disse. Mas eu queria que aí vocês escrevessem em uma palavra o que é sucesso para você. Enquanto o pessoal escreve, Paulo, existe um psiquiatra austríaco, e aí tudo que nós vamos falar aqui é com base nele, Viktor Frankl. Ele faz a seguinte informação que parece um paradoxo. Olha só, presta atenção aí. Se você fizer da felicidade, e aí a gente pode trocar felicidade por sucesso, que é o tema dessa nossa live, né? Se você fizer do sucesso um alvo, você errará a mira. Olha que paradoxo, né, Paulo? Se a gente mirar no sucesso, nós vamos justamente ser frustrados. Se nós mirarmos em ser feliz, e isso é absolutamente comum, né? Desde pequena a gente escuta, né? O que quer ser quando crescer? Eu quero ser feliz, né? Eu busco ser feliz. Isso é extremamente comum. E aí Eu falo muito isso nas minhas aulas de filosofia, viu, Mary? Oi? Eu falo muito isso nas minhas aulas de filosofia, viu? Mesmo, que bacana! Exatamente. Olha, então não vai soar estranho para você, mas pode ser que para algumas pessoas sim, né? Mas por que então que o Viktor Frankl nos afirma que se a gente mirar na felicidade, no sucesso profissional, a gente vai errar a nossa mira, ou seja, a gente não vai encontrar isso que nós estamos buscando. O Viktor Frankl diz, Paulo, que a felicidade, ou no caso aqui o sucesso, deve ser consequência, subproduto, ou seja, precisa de algo anterior, né? Não pode ser o alvo, precisa ser o resultado da consequência. Mas o que então é esse alvo que nós devemos mirar? O sentido daquilo que a gente faz, né? Qual que é o sentido, Paulo, de você ser professor, né? Quem está aí nos acompanhando, que está, sei lá, nos diferentes cursos, né? Qual o sentido de você ser, né, um profissional dessa área? Qual que é o sentido da sua profissão? É aí que a gente precisa mirar e é aí onde entram os equívocos. Eu acompanhando a live aqui, né? A Thaís falando, vocês falando a questão, o pessoal comentando, questão de dinheiro, de fazer o que gosta. Mas aí eu queria pontuar algumas coisas. Primeiro, estou falando aqui do sentido. O sentido a gente só encontra, Paulo, fora da gente, fora do nosso ego. Por vezes, isso também é comum a gente pensar assim, eu vou, sei lá, medicina, por exemplo, um curso clássico de um status tremendo, né, que atrai muitas pessoas porque vem junto, né, com o diploma, uma série de coisas como dinheiro, por exemplo, né? Então, se eu estou buscando enriquecer com a minha profissão, se o meu foco é ficar rica, se o meu foco é, sei lá, ter prestígio, ter status, ser reconhecida, ter fama, eu estou buscando por objetivos extremamente egoístas, porque todos estão voltados para o meu ego.
né? A menos que, eu quero ser rica porque eu vou poder fazer muitas coisas, eu vou poder, né, contribuir, eu vou fazer diferença na vida das pessoas, aí é uma outra história, né? Mas sempre que a gente mira em objetivos egoístas, ou seja, que vai apenas massagear e satisfazer as demandas do nosso ego, no final das contas a gente vai acabar frustrados. Vocês falaram em algum momento aqui na live sobre frustração, né? Quantos profissionais nós não conhecemos que têm dinheiro, que têm fama, que têm prestígio, mas é um profissional de repente mal-humorado, irritado, a gente percebe que não está feliz, que não está realizado. Por quê? Talvez porque não entendeu o sentido, não descobriu o sentido e foi então em alvos voltados para o próprio ego e aí não encontrando sentido, porque o sentido, como dito anteriormente, não encontra aqui dentro, encontra fora, né? Não encontrando esse sentido, se depara com a frustração, né? Então, tem coisas valorizadas como dinheiro, prestígio, status, mas não experimenta realização, satisfação naquilo que a gente faz, né? Então, esse é um primeiro ponto. Onde está seu foco, pessoal aí, né? Os acadêmicos dos diferentes cursos, onde está seu foco, né? Será que você escolheu essa profissão porque, sei lá, de repente é a mais fácil? E aí é um outro ponto, Paulo. Eu ouvia vocês falando, alguém perguntou sobre trocar de curso, né? E quando começou a fazer, não gostou e quer trocar de curso. A Thaís falou muito bem que vai depender de cada pessoa, né? Entender as razões de cada pessoa. Mas pode ser que a pessoa não se identifique com o curso porque de repente ela não fez direito, ela não abraçou direito a situação, né? O outro equívoco relacionado a isso é que aquele discurso, a gente precisa fazer o que a gente gosta, pode justamente nos atrapalhar. Porque quando eu escolhi psicologia, por exemplo, que óbvio eu amo, né? Não era tudo prazeroso, não era tudo gostoso de se fazer. Se de repente eu entro no curso com a expectativa, não, eu gosto desse curso, então eu vou porque eu gosto, e aí de repente o curso começa a me exigir, começa a requerer de mim, começa a demandar de mim, opa, peraí, não tá prazeroso, não tá gostoso, tá me tirando da minha famosa zona de conforto, e aí no equívoco tremendo eu entendo que o problema tá no curso, né, na faculdade, né, às vezes até na instituição, quando não nos professores, né, Paulo? Sobra muito para os professores, né? Sim. Então, eu coloco para fora, né? O projeto fora, na verdade, a minha falta de compromisso, a minha não inteireza e entrega naquilo que eu escolhi. Por vezes, essa coisa da frustração, quando entra no curso, por vezes pode ser uma imaturidade, porque eu não abracei, eu não assumi a responsabilidade. Tem aquela frase famosa de que escolhe um trabalho que você gosta e você não trabalhará nenhum dia. Né? Um dia, há um tempo atrás, eu li um texto falando justamente sobre o equívoco que é essa frase. Né? Óbvio que a gente precisa ter afinidade com a área que a gente escolhe, porque é o que a gente vai fazer, né, a vida inteira, boa parte do nosso dia. A vida profissional, né, a vida no trabalho é um braço fundamental na existência humana, né, fundamental, e vai nos constituindo enquanto pessoa. Então, assim, é algo muito sério. Então, quando a gente compra essa ideia de que a gente tem que fazer o que gosta, né, escolha o que gosta e você não vai trabalhar nenhum dia, pode ser que de forma muito equivocada eu não me esforce, né? Ou seja, quando as exigências chegarem, quando for requerido de mim sair do meu comodismo, né? Sofrer por vezes mesmo, né? Eu não vou querer. Opa, peraí, então eu não gosto disso.
Faz sentido, Paulo, isso? E é muito comum a gente se equivocar a esse nível. E aí as consequências são tremendas, né? Então veja que o sucesso, primeiro, claro que vai depender muito do que é sucesso para cada um, né? Se a gente for olhar no dicionário, eu até olhei. Claro que todo mundo sabe o que é, né? Mas sabe aquelas palavras tão óbvias que a gente sabe, mas vai falar e não sabe definir exatamente? Então, sucesso é um resultado exitoso, né? É obter êxito em algo. Só que fica muito subjetiva a coisa colocada nesses termos. Porque aí volta naquela nossa conversa do início. De repente eu vou achar que eu vou ter êxito, que eu vou ter sucesso ganhando dinheiro, simplesmente, né? E aí eu lembro daquilo que o Viktor Frankl colocou, né? Que a gente experimenta sucesso quando a gente descobre sentido e o sentido está sempre fora de nós. Vou trazer um exemplo, Paulo, da minha vida, né? Eu tenho 10 anos de formada. Eu me lembro, enquanto eu pensava no nosso assunto aqui hoje, eu lembrei de mim, eu me vi lá, né, sei lá, 11, 12, 15 anos atrás, que foi quando eu entrei na faculdade, e eu tinha, assim, sem me dar conta, né, o meu foco sempre foi fazer bem feito o que eu estava me propondo a fazer. E ainda mais a psicologia, que é uma área linda, uma profissão de ajuda às pessoas, mas óbvio que todas as profissões, no final das contas, são profissões de ajuda, né? Se não diretamente às pessoas, como na psicologia, mas de alguma forma todas as profissões contribuem, né, para que a vida ande, né, para que exista ordem e bem-estar na vida das pessoas, né, independente da profissão. E eu lembro que o meu foco sempre foi esse. Eu não pensava assim, nossa, quando eu estiver trabalhando, eu vou comprar tal carro, eu vou comprar tal casa. Isso em nenhum momento, hoje que eu fui me dar conta disso, refletindo, em nenhum momento passou pela minha cabeça. Mas sempre esse desejo de fazer bem feito. Nossa, será que eu vou conseguir ajudar? Nossa, será que eu vou ser capaz, né, de que a pessoa saia melhor depois que esteve comigo? Então, esse sempre foi o meu foco. E precisa ser de todos nós. Nas mais diferentes profissões, e aí, precisa ser esse o nosso foco. E aí eu faço uma outra ressalva. O principal, Paulo, não é a profissão que a gente escolhe. Claro que a profissão, ela vai nos moldando de alguma forma, ela vai nos configurando, né? Certo. Muito provavelmente eu seria uma pessoa um tanto quanto diferente se eu não tivesse feito psicologia. A psicologia foi me moldando, a psicologia foi configurando a minha existência, claro. Mas o principal, Paulo, não é a profissão exatamente, mas sim o como a pessoa executa e a pessoa que está atrás da técnica. Porque não adianta só a pessoa ter a técnica, porque o que a gente aprende em qualquer faculdade? A gente aprende a técnica, né? Como dominar aquela determinada área de atuação. Só que o mais importante não é a técnica. Ela, óbvio, é fundamental, né? E por isso a gente estuda tantos anos. E como a Thaís falou, de estudar sempre, né? A gente vai passar a vida inteira estudando mesmo, né? Porque ninguém nunca está pronto para nada, né? Então, a técnica, o estudo e aí a constância, o esforço são fundamentais. Mas além da técnica, a pessoa que está atrás dela é que realmente fará a diferença. Porque imagine você, Paulo, você é professor, né? Sim. Quantos professores não existem? Quantos professores, inclusive ministrando as mesmas disciplinas que você ministra, quantos existem? Mas o jeito que você ministra, o jeito que você faz, o como você faz, é único. Como você alia a técnica com a pessoa que você é, com o jeito que você ministra essa técnica, é único. E aqui está um outro ponto para a gente pensar, né, em sucesso profissional, é a gente não se comparar com ninguém, porque cada pessoa é única. Se a gente entende o nosso lugar, a nossa missão, o Viktor Frankl, Paulo, fala muito de missão, que a gente tem uma missão
E quando a gente descobre, a gente experimenta a realização, né? A gente tem um dever ser. Então, quando a gente entende o nosso lugar, nossa, então é isso aqui que eu preciso fazer, né? Por aqui que eu preciso caminhar. Quando a gente entende o nosso lugar no mundo, a gente não precisa se comparar com ninguém, porque cada pessoa é única, singular e irrepetível, né? Então, existem vários professores, mas o professor Paulo, né, você é único. Né? Então, às vezes, a gente fica nessa tentativa de comparar, né? Óbvio que a gente precisa de pessoas para se inspirar. A Thaís, inclusive, falou muito bem disso, né? E quantas pessoas eu tive a graça, né, de encontrar que me inspiraram muito, né? Profissionais que me ajudaram a me nortear, né? Isso é fundamental. Mas cada um é único e precisa encontrar o seu lugar, né? Então, quando a gente entende que cada pessoa é única, a gente sai, né, dessa coisa de comparar, de concorrer, né, e a gente consegue mirar melhor naquilo que é a nossa missão. Porque o que é para eu fazer, nenhuma pessoa fará. O que é para você fazer, Paulo, nenhum outro fará. Né? E assim é com cada um de nós, né? Eu estou falando demais. Tem perguntas? Quer fazer alguma consideração aí, Paulo? Então, na verdade, não tem perguntas, tem muitos elogios, né? Muitas pessoas realmente concordando e elogiando e agradecendo pelas palavras. Acabou de surgir a primeira pergunta aqui. E quando alguém está depressivo no meio ambiente do trabalho e não sabe sair, né? Como essa pessoa deve proceder? Essa pergunta me fez lembrar de uma pergunta que fizeram para a Thaís, que assim, ó, depende muito, falando a questão da interação com as pessoas, né? Essa pergunta aí me fez lembrar. Na verdade, precisa entender. A gente tenta dar assim umas diretrizes gerais, mas a gente acabou de falar que o ser humano é único, então cada situação ela é única também. Precisava entender a natureza desse sentir deprimido, né? De repente, esse estar deprimido tem a ver com as relações que a pessoa estabeleceu, porque às vezes a pessoa até gosta do ambiente de trabalho. Eu já ouvi isso várias vezes, isso também é comum. Às vezes a pessoa até gosta do que faz, mas não gosta de repente do ambiente, porque né, tem um ambiente de concorrência, tem um ambiente de intriga, tem um ambiente de fofoca, né? Então precisa entender a natureza, né, desse sentir deprimido. É o que faz, né? Ou é onde faz, é com quem faz, da onde vem essa tristeza, né? Mas ainda assim, vamos pensar que seja um ambiente de trabalho, né? Que sejam os colegas de trabalho. A gente precisa entender que nós precisamos nos colocar nos lugares e nas situações sem trazer tudo para o pessoal. Às Sim. vezes uma pessoa olha com a cara feia, aquilo eu já fico incomodada, de repente, sei lá, tem um que me dá uma mal resposta, uma má resposta, eu já me incomodo. Será que eu não estou trazendo muito as coisas para o pessoal? Talvez a pessoa está só no dia ruim. Aquele comportamento diz mais daquela pessoa do que de mim. Então eu não preciso me ferir com aquilo que eu vejo ou mesmo com aquilo que eu ouço, né? Um outro ponto também, falando nisso, Paulo, é que, assim, às vezes as pessoas, sei lá, os superiores pegam no pé, né, fazem exigências, fazem reclamações, e aí eu como muito chato, né, o meu chefe é muito enjoado. Mas como que eu estou agindo? Um convite aqui, Paulo, para todos nós, é cada um se avaliar, porque é fácil a gente avaliar o outro, né? Falar, meu chefe é enjoado, meu colega de trabalho é fofoqueiro, é isso, é aquilo. A gente julga, infelizmente, com muita facilidade, né? Então, o que eu quero convidar cada um aqui? Que se avalie, né? Como Sim. que é a minha postura? Será que eu estou entregando o meu melhor? Vamos esquecer um pouquinho a coisa do gostar, porque se a gente foca nisso, de novo a questão do foco, né, Paulo? Se a Sim. gente foca no gostar, talvez a gente tira os olhos daquilo que realmente importa. O que realmente importa? Como a gente age. Então, enquanto estudante ou enquanto profissional já no ambiente de trabalho, qual que é a sua postura? Cada um se questione.
né? Você está entregando o que você deve entregar? Você está fazendo o seu melhor possível? Repito, esquece a coisa do gostar. Foque em cumprir o seu dever. Você está fazendo bem feito? Você está focado no que é a sua obrigação? Ou você está lá no mais ou menos, né, prestando muita atenção no que estão falando, né, muito preocupado com o próprio ego, preocupado em como está se sentindo? Claro que a gente precisa estar atento aos nossos sentimentos, mas ficar focado demais na gente, demais atrapalha. Tudo em excesso, né, Paulo? Então, quando eu estou muito focada em mim mesma, em como eu estou me sentindo, nossa, estou me sentindo mal, estou me sentindo triste, eu tiro os olhos do meu dever, eu tiro os olhos daquilo que eu devo entregar, da minha contribuição, e volto para mim. Isso vai muito mais me atrapalhar do que ajudar. Dito de um modo geral, faz sentido isso? Sim, e é aquela coisa que você colocou agora há pouco, Mary, se a gente não pensa que, apesar de fazer algo que eu vejo algum sentido, vejo algum propósito naquilo, mas se eu buscar nisso sempre o prazer, obviamente eu vou estar criando para mim um inimigo. Claro que todo e qualquer caminho, ainda que seja algo que faça sentido ou no qual eu vejo propósito, em algum momento vai ter algo que vai me incomodar, vai ter algo que vai ser desgastante, então a gente precisa pensar um pouco sobre isso também, né? É justamente nesse sentido que você está nos colocando, convidando a pensar, né? Quer dizer, nem sempre, ou na maioria das vezes, as coisas, mesmo aquelas em que a gente vê um propósito, muitas vezes isso não é prazeroso, ou não é prazeroso ter. Exatamente, exatamente. E aí, Paulo, quanto mais você falando isso, eu fiquei pensando, quanto mais maduro nós formos, melhores nós seremos e estaremos em qualquer circunstância, seja ela de trabalho, né, familiar, de relacionamentos, né? E o que que é maturidade? É a gente ir saindo do nosso egoísmo. Quanto mais egoísta, quanto mais volta tudo para si mesmo, quanto mais focado em si mesmo, né, ali fechado no seu próprio universo, mais imatura a pessoa será, mais problemas ela arrumará em qualquer lugar que ela for. Né? Então, não vai fazer direito mesmo na profissão, vai encontrar problemas nos relacionamentos, né? Tô falando dura, eu não tô boazinha como a Thaís, não, viu, gente? Thaís, uma coisa Então, interessante. Maturidade tem a ver com idade? não. Sabe por quê, Paulo? Eu até disse isso no Instagram um tempo atrás. Idade cronológica, ela vai passar independente do nosso esforço. Aliás, o nosso esforço seria para tentar, né, diminuir o ritmo, para que a gente não envelhecesse tão rápido, né? A idade cronológica é algo que se dará de forma espontânea, natural. Nós vamos envelhecer, né? Amanhã a gente já vai estar mais velho do que hoje. A maturidade não é algo que se dá de forma espontânea, natural. Ela exige esforço, empenho, vontade de querer crescer, vontade de ser uma pessoa melhor sempre. Então, nem todo mundo amadurece. Ainda mais se a gente não se dispõe às exigências que isso requer, porque é exigente. Sim. Assim como que para ser um bom profissional é exigente. Eu amo a minha profissão, mas quantas vezes eu fiquei sem dormir, quantas vezes eu fiquei exausta e ainda fico, né? Porque a gente está sempre estudando, enfim. Então, assim, é bom, mas a gente não pode confundir o bom com o prazeroso. Quanto mais no prazer a gente estiver, mais imaturo. Porque não está querendo se esforçar, não está querendo sair, né, do próprio comodismo e conforto. Então, assim, a maturidade vai estar fora do que nos é confortável, muitas vezes do que nos é prazeroso. Não, com isso eu não estou querendo dizer que a gente não tenha que ter prazeres na vida. Não é isso. Mas esse não pode ser o nosso objetivo, a nossa busca, né? Ah, eu vou fazer, sei lá, vou fazer esse curso aqui porque é um curso mais fácil.
Ah, eu não vou fazer aquele curso porque eu já escutei isso, né? Eu não vou fazer direito porque direito tem que ler muito, né? Não, não vou fazer psicologia porque tem que ler muito. Ou seja, qualquer curso que uma pessoa assim for fazer, ela vai ser frustrada. Com Porque certeza. lembra, a questão não está na profissão, está na minha conduta, na minha postura, no como eu vou executar isso. Então, se eu já escolho algo baseado no meu comodismo, eu já escolho um curso que vai reforçar, né, a minha comodidade, o meu não esforço, óbvio que isso não vai dar certo, Sem né? dúvida, com certeza. Mary, é uma satisfação ouvi-lo. Eu acredito que todos os que estão participando dessa live conosco gostariam que a gente ficasse aí mais 30, 40, uma hora, né, falando, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Eu vou repassar aqui ver se tem mais alguma pergunta, Uhum. mas estamos caminhando já para o fim, né? E aí, se você tiver alguma Sim. fazer. Ou se o pessoal também que estiver participando conosco, tiver alguma pergunta para fazer para a Mary, ela está à disposição. Né? Desde já, Uhum. sim, está acabando, né? Começamos às 19h30, infelizmente, nosso prazo no Instagram é apenas uma hora, mas desde já eu quero agradecer imensamente, Mary, pela sua participação, foram excelentes palavras, né? E realmente nos ajudou e vai nos ajudar muito, né? Podemos repetir essa dose aí mais vezes, tá? Opa! Então, te devolvo a palavra, né? Se tivermos alguma consideração, acho que o pessoal está realmente só lamentando que não está acabando, mas por enquanto, então, te devolvo para que você possa fazer as considerações finais aí para a gente finalizar. Sim, Paulo, eu quero agradecer. É um prazer, né, estar aqui refletindo. No começo nós dissemos, né, que a profissão, o mundo, o mercado de trabalho que a gente faz, né, o nosso sustento é um aspecto que nos constitui, né, um aspecto fundante da existência humana, né, fundamental. Então é um prazer estar aqui falando com você, né? E tantas pessoas aí que eu não fui vendo, mas agradeço a todos que acompanharam até o final, acompanharam a Thaís e continuaram aí conosco. Agradecer a Liliane, né, que nos convidou. E agradecer a todos aí, né, que nos acompanharam, e dizer que cada um, né, possa refletir, encontrar o seu caminho, encontrar na profissão a sua forma, não de receber, mas de doar, né? O sentido está aí, não no que a gente ganha, né? Mas naquilo que a gente dá. Então, que cada um se posicione, se já escolheu, se ainda vai escolher, né, a sua profissão, que o faça pensando não no que você vai receber, mas o que você dará de contribuição, o legado que você vai deixar com aquela profissão, com aquele trabalho que você escolheu, né? E a minha gratidão a todo mundo, né? As palavras generosas aí ditas. Foi um prazer falar com você, viu, Paulo? Estamos Igualmente, aí à disposição. Muito obrigada mesmo. igualmente. Nós agradecemos a você, agradecemos a Thaís, agradecemos à professora Liliane pela iniciativa, né, por ter convidado ambas. Sim. Agradecemos a todos pela participação, pelas belas palavras aí de incentivo, de apoio. Certamente repetiremos, tá bom? Espero que tenha sido realmente bastante proveitoso para todos, tá bom? Gente, muito Que obrigado. Tchau, bom, tchau, que boa bom. noite. Bom fim de semana a todos. Tchau. Beijo Muito para todo obrigado. mundo. Tchau. Tchau. Obrigada.